Olá a todos, o canal Palavra de Vida apresenta a coleção de estudos bíblicos Firme Fundamento, Estudo Bíblico 17, o Antigo Testamento, parte 7.4, o Livro de Provérbios. Estamos estudando os livros poéticos. Inscreva-se no canal, dê o seu like, deixe o sininho ativado. Se desejar, faça um comentário, compartilhe com irmãos e amigos, reserve um tempo para assistir por completo aos vídeos do canal Palavra de Vida. Eu confesso que muitas vezes os vídeos ficam longos, 20, 25 minutos, mas vale a pena assistir aos vídeos, vale a pena se dedicar ao conhecimento da Palavra de Deus. Índice do estudo, item 1, introdução sobre o livro de Provérbios, item 2, autoria do livro, item 3, data do livro, a seguir, esboço do livro, o propósito do livro. Provérbios adverte contra a violência, Provérbios adverte contra a rejeição da sabedoria, significado da palavra provérbio, formas literárias no livro de Provérbios. Métodos de ensino em Provérbios. De que trata o livro de Provérbios? O tema principal de Provérbios, o homem louco no livro de Provérbios, a expressão filho meu em Provérbios, o ensino do livro de Provérbios, a sabedoria no livro de Provérbios, conclusão e quadro resumo do estudo. Item 1, livro de Provérbios, introdução. O livro de Provérbios é inspirado na sabedoria hebraica, não sendo essa meramente intelectual ou secular. Se o livro dos Salmos é o inário dos hebreus, o livro de Provérbios é o seu manual para a justiça diária. Nele encontramos as orientações práticas e éticas para a religião pura e sem mácula. Nele encontramos também recomendações para que o homem busque andar no caminho da santidade. Item 2. Autoria do livro. Letra A. A autoria do livro é atribuída a Salomão, homem conhecido por sua grande sabedoria e autor de 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Mas Agur, o rei Lemuel, os copistas do rei Ezequias, os sábios e o autor anônimo do poema sobre a mulher e mãe perfeita também deram suas contribuições. Letra B. Agur, filho de Jaque. O texto bíblico diz assim: Palavras de Agur, filho de Jaque de Massá. Disse o homem: fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto. Provérbios capítulo 30, versículo 1. Letra C. O rei Lemuel. Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Provérbios capítulo 31, versículo 1. Letra D. Aos sábios. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o coração ao meu conhecimento. Provérbios capítulo 22, versículo 17. Letra E. Aos copistas a serviço do rei Ezequias, rei de Judá. São também estes provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Provérbios capítulo 25, versículo 1. Letra F, o belo poema acróstico acerca da mulher e mãe perfeita foi escrito por um autor desconhecido. Provérbios capítulo 31, versículos 10 a 31. Observação: crê-se que Agur e Lemuel fossem descendentes de Ismael. A referência está em Gênesis capítulo 25, versículo 14. Item 3. Data do livro. Embora grande parte do livro de Provérbios tenha sido escrito na época do rei Salomão, a conclusão da obra provavelmente aconteceu depois de 250 anos de seu reinado, aproximadamente 700 anos antes de Cristo, quando os escribas do rei Ezequias copiaram provérbios de obras anteriores de Salomão. Alguns estudiosos consideram que o livro tenha sido concluído mais tarde, porém antes da conclusão do Antigo Testamento, por volta de 400 a.C.
Baseados nessas informações históricas, é difícil precisar a data exata de sua conclusão. Item 4. Esboço do livro de Provérbios. Nos itens abaixo dá para ver os autores do livro de Provérbios. Tributo à sabedoria, os provérbios de Salomão, as palavras do sábio, a coleção de Ezequias nos provérbios de Salomão, as palavras de Agur, as palavras de Lemuel e a mulher e mãe virtuosa. Esse texto é de autor desconhecido. Item 5. O propósito do livro de Provérbios. O conteúdo de Provérbios tem aplicação universal, mas o seu propósito é de cunho religioso, uma vez que a sua intenção é a de conduzir o homem a viver em santidade de vida. Provérbios é direcionado aos jovens e aos inexperientes. No entanto, até mesmo os sábios podem adquirir mais conhecimento e sabedoria. Na verdade, Provérbios serve para as pessoas de todas as idades e em todos os estágios da vida. Item 6. Provérbios adverte contra a violência. Letra A. Apresenta o caminho da sabedoria, insta o jovem a ser obediente a Deus e respeitar os pais. Letra B. Apresenta o caminho dos pecadores, orienta o jovem a não ceder às tentações e ser seduzido pelo pecado. As referências à direita. Item 7. Provérbios adverte contra a rejeição da sabedoria. Nesse texto, a sabedoria está personificada e sai pelas ruas, chamando os nécios, os escarnecedores e os loucos ao arrependimento. O texto bíblico diz assim: Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o entendimento? Item 8. Significado da palavra provérbios. Atualmente entendemos o termo provérbio como um ditado breve e incisivo, muitas vezes conhecido como ditado popular. Para os hebreus, a palavra provérbio, machal, tem o significado de não somente expressar uma máxima, mas também era utilizado para interpretar um ensino ético da fé do povo de Israel. A palavra vem do verbo que significa ser como ou comparar. Por esse motivo, o livro de Provérbios é carregado de símiles, contrastes e paralelismo. Os provérbios são máximas simples, refrãos e poemas que transmitem a antiga herança de sabedoria de Israel. Observação: os provérbios não são simples frases criadas de um mero pensamento humano. Eles são frutos da sabedoria que foi adquirida com a experiência de vida, ensinando lições que evitam que os homens cometam erros que muitas vezes são irreparáveis. Item 9. Formas literárias no livro de Provérbios. Letra A. Parábolas. Letra B. Poemas. A seguir, lições de vida, reflexões, figuras literárias como antítese, personificações e comparações. Observação: a palavra hebraica para provérbio é machal, sendo mais bem traduzida no grego por parábola. O método de parábolas, tão característico de provérbios, é uma técnica que Jesus usou com frequência em seus ensinos. Item 10. Métodos de ensino em provérbios. O sábio utiliza de muitos recursos de linguagem para transmitir os seus ensinos, como aforismos, imagens, figuras e paralelismos. Letra A. Aforismo. É uma máxima, uma frase curta de ensino, de fácil compreensão e memorização. Exemplo: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Letra B. Imagens e figuras. São características da linguagem poética, servindo como instrumento para a transmissão da mensagem. Neste estudo, veremos as seguintes figuras de linguagem utilizadas em provérbios. Nos próximos slides, eu vou ler o enunciado e vou logo a seguir fazer a leitura da referência bíblica que está entre aspas. Símile traz a ideia de semelhança, de comparação.
É a comparação entre duas coisas de gêneros diferentes que têm alguma coisa em comum. Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Metáfora é praticamente a mesma coisa de símile. Quando se compara duas coisas distintas com algo em comum, temos uma metáfora, mesmo que traga uma ideia absurda ou ridícula, como imaginar o ouro no focinho de um porco. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é mulher formosa que não tem descrição. Alegoria é a exposição de um pensamento em uma ficção, uma ilustração ou figura. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração a geração. Então as cabras te darão as vestes, os bodes o preço do campo, e as cabras leite em abundância, para teu alimento, para alimento da tua casa e para o sustento das tuas servas. Antropopatia, atribuição de sentimentos, motivações ou comportamentos humanos a Deus, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade e desvie dele a sua ira. Antropomorfismo, atribuição de partes do corpo humano a Deus. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Sinédoque, quando uma pequena parte representa um todo. Cãs significa cabelos grisalhos, representando os idosos. Coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça. Metonímia refere-se ao uso de alguma coisa que tem associação a outra. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Nesse versículo, os olhos, línguas e mãos se referem à fala e ações das pessoas. Personificação, atribuição de qualidades humanas ao que não é humano. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Hipérbole é a linguagem de exagero. Mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. Litótes é dizer pouco e fazer entender muito. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Observação: em certo sentido, todos os provérbios são litotes, porque são curtas frases que dão muito a entender. Ironia, quando se diz algo bizarro para ser entendido o contrário. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e de suas fadigas não se lembrem mais. Certamente não somos aconselhados a embriagar as pessoas quando estão sofrendo, mas a buscar todos os meios possíveis para ajudá-las. Paralelismo é a colocação de 2 ou mais frases em paralelo para trazer o mesmo ensino. É muito comum em Salmos, Provérbios e Jó. Este é um recurso literário muito comum em poesia, prosa e sabedoria que tem por intento uma memorização mais fácil. Veremos neste estudo 3 tipos de paralelismo. O primeiro é o paralelismo antitético. É antítese, né? É quando a segunda frase reforça o ensino da primeira no sentido contrário. Geralmente, nessas frases, usam-se conjunções adversativas como mas, antes, porém, todavia, contudo. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Ou seja, nós vemos que a ideia da primeira frase é diferente da ideia da segunda frase. Há uma antítese aí, há uma oposição, um sentido contrário.
Paralelismo sinonímico. Sinonímico vem de sinônimo, né? Tem o mesmo significado. É quando a segunda frase confirma o que foi dito na primeira em termos diferentes. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Paralelismo progressivo ou sintético. A segunda linha complementa ou sintetiza a primeira. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Item 11. De que trata o livro de Provérbios? O livro de Provérbios não se refere a temas religiosos, mas sim aos temas relacionados à existência humana em sua dimensão pessoal, individual e coletiva, família e sociedade, como veremos a seguir. Letra A. Educação. O que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Letra B. Família. A mulher virtuosa é a coroa de seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Letra C. Adultério. O que adultera como a mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Letra D. Relacionamento entre pais e filhos. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Letra E. O relacionamento entre o rei e o súdito. O servo prudente goza do favor do rei, mas o que procede indignamente é objeto do seu furor. Letra F. A honradez nos negócios. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Letra G. Moral. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude. Letra H. Urbanidade e conduta social. Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Observação. O livro de Provérbios nos ensina que a única sabedoria verdadeira é aquela baseada em uma vida de obediência a Deus, se manifestando no amor, na bondade e na justiça. Item 12. O tema principal de Provérbios. Vamos ler os versículos de Jó, Salmo e Provérbios. E disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Observação. Diante do exposto, fica claro que o tema principal de Provérbios é: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Item 13. O homem louco no livro de Provérbios. O homem louco, também chamado de nécio ou insensato, é aquele que despreza o conhecimento, expande a sua ira, se mete em rixas, confia em suas próprias ideias e despreza a sabedoria divina. Observação. Os loucos rejeitam as orientações divinas para a vida e trilham o caminho da impiedade. De acordo com Provérbios capítulo 14, versículo 9, os loucos zombam do pecado, sendo espiritualmente rebeldes, indiferentes aos conselhos divinos e rejeitam o temor do Senhor. Item 14. A expressão filho meu em Provérbios. Filho meu. Esse tipo de introdução é muito utilizado nos discursos didáticos de Provérbios. É formado por duas partes. Primeiro, o sábio assume o papel de pai e exorta seu discípulo para que atenda e obedeça aos seus ensinamentos, instruções ou preceitos. Depois, são enumerados alguns benefícios prometidos ao que seguir o caminho por ele traçado. Observação. A forma de tratamento da literatura de sabedoria é a de um velho experiente pai educando seu filho jovem e inocente a andar prudentemente. Era o modo pelo qual os sábios se dirigiam aos seus discípulos na sabedoria oriental.
Item 15. O ensino do livro de Provérbios. O livro de Provérbios ensina o homem a alcançar a disciplina e a sabedoria para que tenha uma vida cheia de justiça, dignidade e atos corretos, pois ensina várias lições de moral e ética. Ensina o homem a ser honesto, diligente, bom vizinho, cidadão ideal, bom marido, bom pai, andar de forma reta e justa diante do Senhor. Item 16. A sabedoria no livro de Provérbios. A sabedoria no livro de Provérbios coloca Deus no centro da vida do homem, levando-o a viver de modo inteligente e sadio, tendo uma conduta de acordo com a vontade do Criador. Item 17. Conclusão. Concluímos nesse vídeo o estudo sobre o terceiro livro poético, que é o livro de Provérbios. Como sempre considero, não é intenção nossa esgotar o assunto. No entanto, esperamos que o conteúdo apresentado contribua para o seu crescimento espiritual e crescimento no conhecimento da Palavra de Deus. Item 18, quadro resumo do estudo. Item 1. O livro de Provérbios é inspirado na sabedoria hebraica, sendo seu manual de justiça diária, orientando o homem a uma vida de santidade. Item 2. A autoria do livro é atribuída a Salomão, com contribuições de Agur, Lemuel, dos copistas do rei Ezequias, dos sábios e do autor desconhecido do poema sobre a mulher e mãe perfeita. Item 3. Não é possível dizer com segurança a data na qual a obra foi concluída, pois além dos escritos de Salomão, os copistas do rei Ezequias contribuíram com o livro, aproximadamente 250 anos depois. Item 4. Esboço geral do livro de Provérbios. Item 5. O propósito do livro é de cunho religioso, pois a intenção é conduzir o homem a viver uma vida de santidade, fazendo a vontade de Deus. O livro traz orientações para pessoas de todas as idades. De cunho religioso, porque leva o homem a viver uma vida de santidade, mas não traz temas religiosos. Item 6. O livro de Provérbios adverte contra a violência, apresentando o caminho da sabedoria. Item 7. O livro de Provérbios adverte contra a rejeição da sabedoria, que está personificada, andando pelas ruas, chamando os nécios, escarnecedores e loucos ao arrependimento. O item 8. Na concepção judaica, o provérbio é uma máxima, sendo usado também para interpretar um ensino ético da fé do povo de Israel. Os provérbios transmitem a antiga herança de sabedoria de Israel. Item 9. As formas literárias do livro de Provérbios são parábolas, poemas, lições de vida, reflexões e figuras literárias, como antítese, personificações e comparações, metáforas. A palavra provérbio, machal, do hebraico, é traduzida no grego por parábola, método de ensino utilizado por Jesus. Item 10. Métodos de ensino utilizados no livro de Provérbios: aforismo, imagens e figuras, símile, metáfora, alegoria, antropopatia, antropomorfismo, sinédoque, metonímia, personificação, hipérbole, litotes, ironia e paralelismos. Item 11. O livro de Provérbios se refere a temas relacionados à existência humana em sua dimensão pessoal e coletiva: educação, família, adultério, relacionamento entre pais e filhos, relacionamento entre rei e o súdito, honradez nos negócios, moral, conduta social e urbanidade. Urbanidade é cortesia, respeito. Você tratar uma pessoa com urbanidade é você tratar uma pessoa com cortesia, com respeito. Item 12. O tema principal do livro de Provérbios é: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Item 13. O homem louco no livro de Provérbios é chamado de nécio ou insensato, pois despreza o conhecimento, expande sua ira e se mete em rixas. Além disso, rejeitam as orientações divinas. Item 14. A expressão filho meu é muito utilizada nos discursos didáticos de Provérbios. O sábio assume o papel de pai, exorta e orienta o seu discípulo.
Item 15. O livro de Provérbios ensina o homem a alcançar a disciplina e a sabedoria para que tenha uma vida cheia de justiça, dignidade e atos corretos. Item 16. A sabedoria no livro de Provérbios coloca Deus no centro da vida do homem, levando-o a viver de um modo inteligente e sadio, fazendo a vontade do Pai. O canal Palavra de Vida apresentou coleção de estudos bíblicos Firme Fundamento, Estudo Bíblico 17, o Antigo Testamento, parte 7.4, o Livro de Provérbios. Estamos estudando os livros poéticos. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em o nome do Senhor Jesus Cristo.